Milionário congela ao ver faxineira grávida. E o que ele faz depois deixa todo mundo em choque. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A voz de Marco cortou o silêncio do elegante corredor da Corporação Santos como uma lâmina. Selena estava ajoelhada no chão de mármore, esfregando uma pequena mancha de café com as mãos trêmulas, sua barriga de 7 meses tornando cada movimento uma tortura. "Você é surda, garota! Eu mandei você limpar isso direito!" Marco gritou, apontando o dedo para ela enquanto dezenas de funcionários paravam para assistir ao espetáculo. "De joelhos! Agora! Esfregue até sair!" As lágrimas escorriam pelo rosto de Selena enquanto ela tentava se equilibrar. A barriga pesada pressionava contra suas costelas, dificultando a respiração. Ela podia sentir os olhares curiosos e alguns cheios de pena dos colegas que passavam pelo corredor. "Por favor, Sr. Marco, eu estou fazendo o melhor que posso", ela murmurou, a voz embargada. "Melhor que pode? Isso aqui é uma empresa séria, não um abrigo para incompetentes." Marco continuou gritando, se aproximando ainda mais. "Você acha que por estar grávida pode fazer corpo mole?" Nesse exato momento, o elevador se abriu com um som suave. Arthur Santos, o presidente da empresa, saiu caminhando com sua presença imponente que fazia o corredor inteiro ficar em silêncio. Seus passos firmes soaram pelo mármore enquanto ele observava a cena que se desenrolava diante dele. O homem de 52 anos, cabelos grisalhos, perfeitamente penteados e terno impecável, parou de repente quando viu Selena ajoelhada no chão. Sua expressão mudou instantaneamente. A frieza profissional deu lugar a algo muito mais intenso. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Arthur era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Marco engolir seco. "Senhor Santos, eu estava apenas supervisionando o trabalho da funcionária." Ela derramou café e... "Marco!" Arthur o interrompeu sem tirar os olhos de Selena. "Vá para minha sala, agora!" Marco hesitou por um segundo, mas a expressão gelada do chefe o fez recuar. "Sim, senhor," ele disse, desaparecendo rapidamente pelo corredor. Arthur se aproximou de Selena e estendeu a mão para ela. "Levante-se, por favor." Selena olhou para cima, surpresa com a gentileza na voz dele. Ela hesitou por um momento antes de aceitar a mão estendida. Quando se apoiou nele para se levantar, a luva de borracha verde escorregou de seus dedos, revelando uma delicada pulseira de prata no seu pulso. Arthur viu a joia e seu mundo parou. O tempo pareceu congelar ao redor dele. Sua respiração ficou presa na garganta. Era impossível. Não podia ser, mas ali estava, brilhando sob a luz fluorescente do corredor, a pulseira que ele havia dado de presente para sua filha Liana no seu 18º aniversário, 5 anos atrás. A mesma pulseira que ela usava no dia em que desapareceu de casa, deixando apenas uma carta dizendo que precisava ser livre. "Onde?" Arthur começou a falar, mas parou. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. "Onde você conseguiu essa pulseira?" Selena olhou para o próprio pulso, tocando a joia com carinho. "Foi um presente," ela disse baixinho, "de uma amiga muito especial." Arthur sentiu as pernas ficarem fracas. O corredor cheio de funcionários curiosos desapareceu da sua visão. Só existia ele, Selena e aquela pulseira que carregava tantas memórias dolorosas. "Como era ela? Sua amiga?" ele perguntou, tentando controlar a voz. Era linda. Cabelos castanhos longos, olhos verdes. Tinha uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Selena descreveu, sem perceber como Arthur ficou pálido. "Ela me ajudou quando eu mais precisava." A cicatriz. Arthur se lembrava perfeitamente de quando Liana havia caído da bicicleta aos 7 anos, deixando aquela marca pequena, mas visível. Suas pernas quase cederam. "Senhor Santos, o senhor está bem?" Selena perguntou, preocupada ao ver a expressão dele. Arthur respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Sim, estou bem. Como é seu nome?" "Selena. Selena Costa." "Selena."
Ele repetiu, como se testasse o nome. Você poderia vir comigo? Preciso conversar com você. Ela hesitou, olhando ao redor para os funcionários que ainda observavam tudo com curiosidade. Eu preciso terminar a limpeza, Sr. Santos. Esqueça a limpeza, Arthur disse com firmeza. Isso pode esperar. Ele ofereceu o braço para ela se apoiar, notando como ela caminhava devagar por causa da gravidez avançada. Enquanto se dirigiam para o elevador, Arthur não conseguia parar de olhar para a pulseira no pulso de Selena. 5 anos. 5 longos anos procurando por sua filha, contratando detetives, seguindo pistas falsas. E agora, ali estava uma pista real, concreta, na forma de uma simples pulseira de prata no pulso de uma faxineira grávida. Senhor Santos! Selena chamou baixinho quando o elevador subiu. Eu fiz algo errado? Arthur olhou para ela, vendo o medo nos seus olhos. Não, Selena, você não fez nada errado. Na verdade, acho que você pode ter feito algo muito certo. As portas do elevador se abriram no último andar, revelando o escritório presidencial. Arthur sabia que sua vida estava prestes a mudar novamente. Depois de 5 anos de dor e culpa, talvez ele finalmente tivesse encontrado uma forma de se conectar com sua filha perdida. O escritório de Arthur Santos era um mundo à parte. Localizado no último andar do prédio de 30 andares, as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista completa da cidade de São Paulo. Selena nunca havia estado ali antes e se sentiu pequena diante da grandiosidade do ambiente. Sente-se, por favor, Arthur disse, indicando uma poltrona de couro macio diante de sua mesa. Está confortável? Precisa de água? Selena concordou timidamente e se acomodou na poltrona, apoiando as mãos na barriga. Arthur pegou uma garrafa de água e um copo, servindo-a com cuidado. O telefone no escritório tocou e Arthur atendeu imediatamente. Sandra? Sim, sou eu. Preciso que você prepare os documentos de demissão do Marco. Por justa causa. Ele fez uma pausa ouvindo a secretária do outro lado da linha. Não me interessa há quanto tempo ele trabalha aqui. Quero ele fora do prédio em 1 hora. Selena arregalou os olhos. Senhor Santos, por favor, não precisa fazer isso por minha causa. Eu posso... Não, Arthur a interrompeu desligando o telefone. Marco ultrapassou todos os limites hoje. Não tolero que nenhum funcionário seja tratado daquela forma, especialmente uma mulher grávida. Ele se dirigiu à janela panorâmica, ficando de costas para ela. O silêncio tomou conta do escritório por alguns minutos. Selena podia ouvir apenas o som do ar-condicionado e o barulho distante do trânsito lá embaixo. Selena, Arthur disse finalmente sem se virar. Aquela pulseira que você usa, você disse que foi presente de uma amiga. Pode me falar mais sobre ela? Por que o senhor quer saber? Ela perguntou curiosa. Arthur se virou lentamente e Selena ficou surpresa ao ver lágrimas nos olhos dele. Porque eu acho que essa amiga era minha filha. As palavras saíram como um sussurro carregado de dor. Selena ficou em silêncio, tentando processar o que havia escutado. Sua filha? Ela repetiu sem acreditar. Arthur voltou para sua mesa e abriu a gaveta de cima. Tirou de lá uma foto emoldurada e a entregou para Selena. Era a imagem de uma jovem linda, de cabelos castanhos longos e olhos verdes brilhantes. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda era claramente visível. Liana, Selena murmurou, reconhecendo imediatamente o rosto. Essa é Liana. Você a conhece, Arthur disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ele se sentou pesadamente na cadeira atrás da mesa. Onde você a encontrou? Como ela estava? Selena segurou a foto com cuidado, lembrando-se da jovem gentil que havia encontrado 3 anos atrás. Foi em um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu estava fugindo do meu ex-namorado. Ele era violento. Arthur fechou os olhos, como se as palavras dela fossem físicas. Liana estava lá também. Ela não falava muito sobre o passado, mas cuidou de mim como se fôssemos irmãs. Selena continuou. Me deu comida quando eu não tinha, me consolou quando eu chorava. Era uma pessoa muito especial.
E a pulseira? Arthur perguntou, a voz embargada. Na última noite que a vi, ela tirou a pulseira do próprio pulso e colocou no meu. Disse que eu precisava de mais sorte do que ela. Selena tocou a joia com carinho. Foi a última coisa que ela me disse. Seja livre por nós duas. Na manhã seguinte, ela havia ido embora. Arthur cobriu o rosto com as mãos. Minha filha, minha Liana. Senhor Santos, o senhor está bem? Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Você não entende, Selena. Eu perdi minha filha há 5 anos. Ela saiu de casa e nunca mais voltou. Deixou apenas uma carta dizendo que precisava ser livre. Por que ela saiu? Selena perguntou gentilmente. Arthur suspirou profundamente. Porque eu fui um péssimo pai. Depois que minha esposa morreu, quando Liana tinha 15 anos, eu me joguei no trabalho e esqueci que ela precisava de um pai, não de um controlador. Ele se levantou e se posicionou novamente diante da janela. Eu queria que ela seguisse os planos que eu havia feito para ela. Faculdade de administração, casamento com o filho de um sócio, vida social intensa. Eu achei que estava proporcionando o melhor para ela. Mas ela não queria isso, Selena completou. Não, Liana sempre foi uma alma livre. Adorava a arte, queria ser professora, sonhava em trabalhar com crianças. Mas eu não escutava, não via quem ela realmente era. As palavras saíram carregadas de arrependimento. Forcei um noivado que ela não queria. Inscrevi ela em uma faculdade que ela odiava. No dia do seu aniversário de 21 anos, ela desapareceu. Selena se levantou da poltrona, apoiando-se no braço para não perder o equilíbrio. Senhor Santos, posso dizer uma coisa? Ele concordou. Liana falava sobre o pai dela no abrigo, não com raiva, com tristeza. Ela disse que o amava muito, mas que ele não conseguia vê-la como ela era. Selena se aproximou de onde Arthur estava. Ela não fugiu do Senhor. Ela fugiu para poder ser ela mesma. Arthur virou-se para olhá-la, e Selena viu um homem completamente quebrado pela culpa e pelo arrependimento. Eu só queria que ela fosse feliz, ele sussurrou. Eu sei, Selena disse suavemente. E no abrigo, eu vi Liana realmente feliz. Ela estava livre. O silêncio voltou a reinar no escritório. Lá fora, o sol começava a se pôr. Arthur olhou para a pulseira no pulso de Selena e sentiu algo além da dor constante no peito. Ela cuidou de mim. Obrigada por ter criado uma filha tão especial. Selena disse finalmente. Muito obrigado. Arthur respondeu em lágrimas. Arthur serviu outro copo de água para Selena e se sentou na poltrona ao lado dela, abandonando a formalidade da mesa de trabalho. A luz suave do entardecer entrava pelas grandes janelas, criando um ambiente mais íntimo e acolhedor. Selena, você poderia me contar mais sobre Liana no abrigo? Eu preciso saber como ela estava. Arthur pediu, a voz mais calma agora. Selena se acomodou melhor na poltrona, uma mão apoiada na barriga. Foi há 3 anos. Eu estava com muito medo, Sr. Santos. Meu ex-namorado, Rodrigo, era violento. Uma noite, depois de uma discussão muito feia, eu consegui fugir. Arthur fechou os punhos, mas não disse nada. Cheguei ao abrigo Casa Esperança de madrugada, toda machucada e assustada. A coordenadora me levou para um quarto com várias camas. Liana estava acordada, lendo um livro com uma pequena lanterna. Ela sempre adorou ler. Arthur murmurou, lembrando-se da filha adolescente que passava horas na biblioteca de casa. Quando me viu chorando, ela largou o livro e veio até mim. Oi, eu sou Liana. Você está segura agora. Foi a primeira coisa que ela me disse. Selena sorriu ao relembrar. Ela me deu uma camisola limpa e me ajudou a limpar os machucados. Como ela estava? Fisicamente, eu quero dizer. Magra, mais magra do que na foto. Mas havia algo diferente nela, Sr. Santos. Ela parecia leve. Selena parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nos primeiros dias no abrigo eu chorava muito. Tinha pesadelos. Liana sempre estava lá. Arthur se inclinou para a frente, ansioso por cada detalhe. Uma manhã,
Eu acordei gritando por causa de um pesadelo. Liana me abraçou e disse: eu também tenho pesadelos. Sonho que estou presa, e por mais que eu grite, ninguém me escuta. Foi quando entendi que ela não estava no abrigo por violência doméstica. O que mais ela disse? Que durante anos sentiu que não podia respirar, que cada dia era como representar um papel que não era seu. Selena bebeu um gole de água. Ela contou que sempre quis ser professora, trabalhar com crianças, mas que o pai dela tinha outros planos. Arthur fechou os olhos, sentindo cada palavra como um golpe. Mas não era com raiva que ela falava do Senhor. Selena continuou rapidamente. Era com tristeza. Ela dizia: meu pai me ama, mas ele ama a ideia do que eu deveria ser, não quem eu realmente sou. E o que ela fazia no abrigo? Liana ajudava todo mundo, ensinava as crianças a ler, consolava as mulheres que chegavam machucadas, organizava atividades. As funcionárias do abrigo adoravam ela. Selena sorriu. Ela disse que ali se sentia útil de verdade. Arthur se levantou e foi até a estante de livros, tentando controlar a emoção. Senhor Santos, posso fazer uma pergunta? Ele concordou sem se virar. Por que o senhor queria que ela fosse administradora? Ela sempre falou que odiava matemática e adorava arte. Arthur respirou fundo. Depois que minha esposa morreu, eu fiquei obcecado em proteger Liana do mundo. Pensei que se ela assumisse a empresa no futuro, estaria sempre segura financeiramente. O noivado com Felipe, filho do meu sócio, era parte desse plano. Uma união que protegeria ela para sempre. Mas ela não precisava de proteção financeira. Ela precisava de liberdade para escolher, Selena disse suavemente. Eu sei disso agora, mas na época... Arthur voltou para a poltrona. Na época, eu achei que sabia o que era melhor para ela. Liana me contou sobre o noivado. Disse que no dia que o senhor anunciou, ela sentiu como se estivesse morrendo por dentro. Que foi quando decidiu que precisava ir embora. Ela falou sobre a noite em que saiu de casa? Selena confirmou. Disse que escreveu a carta chorando. Que pegou apenas algumas roupas e a pulseira, porque era o único presente que realmente significava algo para ela. Eu dei aquela pulseira quando ela fez 18 anos. Foi pouco depois da morte da mãe dela. Ela contou. Disse que quando olhava para a pulseira, se lembrava do pai que costumava levá-la ao parque quando era pequena, que inventava histórias na hora de dormir. Selena tocou a joia no seu pulso. Por isso, ela aguardou. Porque representava o amor verdadeiro entre vocês dois. As lágrimas escorreram pelo rosto de Arthur sem que ele tentasse escondê-las. Na última manhã que a vi, ela estava diferente, mais calma, mas também mais determinada, Selena continuou. Ela disse que ia embora do abrigo, que tinha encontrado um caminho para ela. Que caminho? Não disse exatamente, mas falou sobre ensinar crianças em algum lugar longe da cidade. Sobre finalmente poder ser quem ela era. Selena fez uma pausa. Foi quando ela tirou a pulseira e colocou no meu pulso. O que exatamente ela disse? Que eu precisava de mais sorte do que ela, porque ela finalmente havia encontrado a coragem para ser livre. Me pediu para ser livre por nós duas, porque ela ia ser livre por todas as mulheres que um dia se sentiram presas. Selena limpou as próprias lágrimas. Quando acordei na manhã seguinte, ela havia ido embora. Deixou uma cartinha dizendo que eu era forte e que merecia ser feliz. Arthur ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo cada palavra. Ele não via mais sua filha como uma fugitiva rebelde, mas como uma jovem corajosa que lutou por sua própria identidade. Obrigado por me contar isso, Selena, por me ajudar a entender. Senhor Santos, Liana amava o Senhor. Ela só precisava que o Senhor a amasse de volta pelo que ela era, não pelo que o Senhor queria que ela fosse. Arthur observou a cidade se iluminar com as luzes da noite. Ele conseguia imaginar sua filha feliz em algum lugar, livre e realizada. Arthur ficou em pé por alguns minutos, observando as luzes da cidade que começavam a se acender. Quando se virou para Selena, sua expressão havia mudado.
Não era mais apenas o rosto de um pai sofrendo, mas de alguém que havia tomado uma decisão importante. Selena, eu tenho uma proposta para você, ele disse, voltando a se sentar. Mas antes preciso saber, você está satisfeita trabalhando na limpeza? Selena ficou surpresa com a pergunta. Senhor Santos, eu sou grata por ter um emprego, especialmente grávida como estou. Não é fácil encontrar trabalho nesta situação. Isso não respondeu minha pergunta. Ela hesitou, olhando para as próprias mãos. Eu me formei em pedagogia, Senhor Santos. Sempre sonhei em ser professora, mas depois que conheci o Rodrigo, ele não queria que eu estudasse ou trabalhasse. Então parei com tudo, achando que ele estava me protegendo porque me amava. Quando a violência começou, eu só pensei em fugir. Há alguns meses, conheci outro rapaz que era muito gentil. Me iludi pensando que finalmente havia encontrado alguém que me amasse de verdade. Mas quando contei, entre lágrimas de felicidade, que estava grávida, Selena parou de falar e suspirou profundamente. Ele desapareceu. Simplesmente foi embora, me deixando para trás, carregando nosso bebê. Eu precisava de qualquer emprego que me aceitasse. Selena tocou a barriga. A limpeza não é o que sonhei para a minha vida, mas me permite sobreviver. Arthur concordou, compreendendo perfeitamente. E onde você mora? Num pequeno quarto alugado na Zona Leste. Não é muito confortável, especialmente com a gravidez, mas é o que eu posso pagar. Selena, eu quero fazer uma proposta, mas antes, quero que você entenda o porquê. Arthur se inclinou para a frente. Minha filha ajudou você quando você mais precisava. Ela lhe deu esta pulseira como um símbolo de esperança e liberdade. O mínimo que posso fazer é garantir que você mantenha essa liberdade. Senhor Santos, eu não entendo. Quero oferecer a você o cargo de minha assistente pessoal. O trabalho seria principalmente administrativo. Você trabalharia sentada, o que é melhor para sua gravidez. Arthur fez uma pausa. O salário seria 5 vezes maior do que você ganha na limpeza. Selena arregalou os olhos. Isso é impossível. Eu não tenho experiência para... Você tem formação em pedagogia, o que significa que sabe se organizar, lidar com pessoas e resolver problemas. Isso é exatamente o que preciso. Arthur continuou. Além disso, eu ofereceria um apartamento da empresa para você morar, mobiliado em um bairro seguro, perto do hospital. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Selena perguntou, as lágrimas começando a descer. Porque minha filha viu algo especial em você e porque eu passei 5 anos me arrependendo de não ter ajudado quem precisava quando tive a chance. Arthur se dirigiu à mesa de centro perto das poltronas. Liana sempre quis ajudar as pessoas. Se ela estivesse aqui, faria exatamente isso. Selena tentou se levantar, mas o peso da barriga dificultou. Arthur rapidamente a ajudou. Senhor Santos, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, Selena. É uma oportunidade de trabalho. Você teria responsabilidades, horários a cumprir, metas a alcançar. Ele olhou diretamente nos olhos dela. E eu teria a chance de honrar a memória da minha filha, ajudando alguém que ela considerava especial. Selena ficou em silêncio, tentando processar a proposta. O escritório parecia menor agora, mais acolhedor, menos intimidante. Arthur notou a mudança no ambiente também. Eu sei que é muito para absorver, Arthur disse suavemente. Não precisa responder agora. Pense com calma. Eu aceito, Selena disse rapidamente. Aceito, Senhor Santos. Arthur sorriu, uma expressão genuína de alegria que iluminou seu rosto. Tem certeza? Tenho. Mas posso fazer um pedido? Claro. Gostaria de começar na semana que vem. Quero terminar esta semana na limpeza, para não sair de uma hora para outra. Arthur concordou. Perfeito. Sandra, minha secretária atual, vai te treinar. Ela está se aposentando no final do ano, então você assumirá todas as funções dela. Selena limpou as lágrimas. Senhor Santos, como posso agradecer?
sendo feliz, criando seu filho ou filha com amor, sendo livre para fazer suas próprias escolhas. Arthur voltou até sua mesa e pegou um cartão. Este é meu número pessoal. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Obrigada, muito obrigada. Nos dias seguintes, a notícia da promoção de Selena se espalhou pela empresa como fogo em palha seca. A faxineira grávida que havia sido humilhada publicamente por Marco, agora era a nova assistente pessoal do presidente. As reações foram imediatas e divididas. Não acredito que ela conseguiu enganar o patrão desse jeito, murmurou Carla, da contabilidade, durante o intervalo para o café. Ela deve ter inventado alguma história para impressionar ele, completou Regina, do departamento pessoal. Mulher grávida sempre desperta pena, mas nem todos pensavam assim. Alguns funcionários, especialmente aqueles que haviam presenciado a humilhação no corredor, ficaram genuinamente felizes pela mudança de vida de Selena. Ela merece, disse João, do departamento jurídico. Ninguém deveria ser tratado do jeito que Marco tratou ela. E vocês viram como o Sr. Santos ficou furioso? Nunca vi ele daquele jeito, comentou Márcia da recepção. Mas as vozes críticas eram mais altas. Durante os intervalos, pequenos grupos se formavam para especular sobre como uma faxineira havia conseguido conquistar a confiança do presidente tão rapidamente. Tenho certeza de que ela armou tudo, disse Patrícia da comunicação. Derrubou o café de propósito para chamar atenção. As suspeitas e comentários chegaram aos ouvidos de Selena através de olhares desconfiados e conversas que paravam quando ela passava. Mas ela decidiu não se deixar abalar. Tinha esperança de um futuro melhor para ela e seu bebê. Na sexta-feira, seu último dia na limpeza, Selena terminou seu turno e se dirigiu ao escritório de Arthur para acertar os detalhes finais de sua nova posição. Como foi sua semana? Arthur perguntou quando ela entrou. Interessante, Selena respondeu, tocando inconscientemente a pulseira. Acho que alguns colegas não ficaram muito felizes com minha promoção. Arthur suspirou. Infelizmente, isso era esperado. Mas você não precisa se preocupar com isso. O que importa é que você terá a chance de recomeçar. Senhor Santos, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor já pensou em procurar a Liana? Tentar falar com ela? Arthur ficou em silêncio por um momento, mexendo alguns papéis na mesa distraidamente. Todos os dias, mas eu não sei por onde começar, e tenho medo de que ela não queira me ver. Selena olhou para ele com compaixão. Talvez ela esteja esperando que o senhor dê o primeiro passo. As palavras ficaram no ar enquanto Arthur contemplava a possibilidade de finalmente buscar sua filha. Não para trazê-la de volta, mas para pedir perdão e dizer que finalmente entendia. Segunda-feira chegou com uma São Paulo típica, céu cinzento e trânsito intenso. Selena acordou em seu novo apartamento, ainda não acreditando na mudança radical em sua vida. O apartamento era simples, mas confortável, com 2 quartos, sala e cozinha. Ela havia dormido em uma cama de verdade, sem se preocupar com a segurança. Às 8 da manhã, ela estava no escritório de Arthur, usando uma roupa social simples que ele havia providenciado. Sandra, a secretária que estava se aposentando, a recebeu com um sorriso caloroso. Então você é a Selena. Arthur me contou sobre você, Sandra disse, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis. Vou te ensinar tudo o que precisa saber. Não se preocupe, você vai se dar muito bem. As primeiras horas foram intensas. Sandra mostrou o sistema de agenda, como organizar as reuniões, gerenciar os telefonemas e lidar com a correspondência. Selena absorvia cada informação com atenção, determinada a não decepcionar. Por volta das 11 Arthur saiu de uma reunião e chamou Selena em sua sala. Como está sendo o primeiro dia? Ele perguntou, notando que ela parecia um pouco cansada. Está indo bem. Sandra é uma ótima professora. Selena respondeu, apoiando a mão na barriga. Senhor Santos, posso fazer uma observação? Claro. O senhor parece diferente hoje, mais pensativo. Arthur se apoiou na mesa,
um gesto que Selena já havia notado. Você plantou uma semente na minha cabeça na sexta-feira. Sobre a Liana? Ele concordou. Passei o fim de semana pensando. 5 anos, Selena. 5 anos procurando minha filha do jeito errado. Como assim? Arthur voltou para sua mesa e pegou uma pasta grossa. Contratei 3 detetives diferentes ao longo destes anos, todos com a mesma instrução: encontrar Liana e trazê-la de volta. E agora? Agora eu entendo que estava pensando como um pai possessivo, não como um pai que ama de verdade. Ele abriu a pasta, revelando fotos, relatórios e documentos. Quero tentar algo diferente. Selena se aproximou da mesa, curiosa. Podia ver várias fotos da época em que Liana era mais jovem, relatórios com mapas e anotações, números de telefone riscados. O que o senhor pretende fazer? Arthur fechou a pasta com firmeza. Vou contratar um novo detetive, mas desta vez a instrução será completamente diferente. Diferente como? Não quero que a tragam de volta. Só quero saber se ela está bem, se está segura e, se possível, se está feliz. A voz de Arthur estava mais calma, mais determinada. Preciso saber que minha filha está vivendo a vida que escolheu para ela. Selena sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquelas palavras. Senhor Santos, isso é lindo. Durante 5 anos, eu tratei a saída da Liana como uma rebeldia adolescente. Como se ela fosse voltar quando caísse na real. Arthur suspirou. Mas conversando com você, entendi que ela não fugiu. Ela se libertou. E se o detetive encontrar ela? Então eu vou deixar que ela decida se quer ou não ter contato comigo. Não vou forçar nada, não vou mandar recados. Se ela quiser falar comigo, ela sabe onde me encontrar. Arthur pegou o telefone e discou um número que já sabia de memória. Doutor Marcelo, sou Arthur Santos. Preciso conversar com o senhor hoje mesmo. Selena observou enquanto ele marcava o encontro. Podia ver a determinação no rosto dele, mas também uma vulnerabilidade que ela não havia notado antes. Quem é Dr. Marcelo? Ela perguntou quando ele desligou. Um investigador particular muito respeitado. Trabalha há mais de 20 anos na área. É discreto e eficiente. Arthur guardou a pasta na gaveta. Mas desta vez vou dar instruções muito claras sobre o que quero e principalmente sobre o que não quero. 2 horas depois, Arthur estava sentado no escritório de Marcelo Tavares, um homem de 50 anos, magro e de óculos, que havia ajudado muitas famílias ao longo de sua carreira. Senhor Santos, fiquei surpreso com seu telefonema, Marcelo disse, oferecendo café. Pensei que havia desistido de procurar sua filha. Não desisti, mas quero mudar completamente a abordagem. Arthur se acomodou na poltrona. Desta vez, não quero que a encontre para trazê-la de volta. Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Então, o que exatamente o senhor quer? Quero saber se ela está bem. Se está saudável, se tem onde morar, se está trabalhando. Quero saber se ela conseguiu construir a vida que sonhava. Arthur fez uma pausa. E se ela está feliz? E se eu encontrá-la? Você não vai se aproximar dela. Não vai fazer contato. Vai apenas observar discretamente e me dar um relatório sobre como ela está vivendo. Arthur se inclinou para a frente. Marcelo, minha filha não fugiu de casa. Ela saiu para ser livre. E eu, como pai, preciso saber se ela conseguiu essa liberdade. Marcelo ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo as palavras de Arthur. Senhor Santos, em 20 anos de carreira, nunca recebi um pedido assim. É diferente, eu sei. É revolucionário. Marcelo corrigiu. A maioria dos pais que me procura quer forçar o retorno dos filhos. O senhor quer apenas garantir que ela esteja bem. Exato. Se ela estiver feliz, realizada, vivendo do jeito que sempre quis, então eu estarei em paz também. Marcelo concordou lentamente. E se ela estiver passando dificuldades? Arthur pensou por um momento. Então eu encontrarei uma forma de ajudá-la sem invadir o espaço dela. Talvez através de uma terceira pessoa, sem que ela saiba que partiu de mim. Isso pode ser arriscado, Sr. Santos. E se ela descobrir? Prefiro correr esse risco do que deixá-la passar necessidade.
Arthur olhou pela janela do escritório. Marcelo, eu cometi muitos erros como pai. Passei 5 anos tentando forçar minha filha a voltar para uma vida que ela odiava. Agora, quero apenas saber que ela conseguiu ser feliz longe de mim. Marcelo pegou uma caneta e um bloco de anotações. Vou precisar de todas as informações que o senhor tem sobre ela. Últimos lugares onde foi vista, pessoas com quem pode ter mantido contato. Eu tenho uma nova pista, Arthur disse, pensando em Selena e no abrigo. Uma pista que talvez seja a mais importante de todas. Eles passaram a próxima hora revisando todas as informações. Arthur contou sobre o abrigo Casa Esperança, sobre o encontro de Liana com Selena, sobre a pulseira e sobre como sua filha parecia estar feliz naquele ambiente. Vou começar pelo abrigo, Marcelo disse, fazendo anotações. Talvez alguém lá saiba para onde ela foi depois. Lembre-se, discrição total. Se alguém do abrigo desconfiar que você está procurando ela para forçar um retorno, eles não vão cooperar. Entendo. Vou me apresentar como um antigo amigo da família que quer apenas saber se ela está bem. Arthur se levantou para sair. Marcelo, quanto tempo você acha que vai levar? Difícil dizer. Podem ser semanas, podem ser meses, mas se ela deixou algum rastro, eu vou encontrar. Não tenha pressa. Prefiro uma busca cuidadosa do que uma busca apressada. Quando Arthur voltou para o escritório, Selena estava organizando a agenda da semana seguinte. Ela olhou para ele com curiosidade. Como foi o encontro? Bem, muito bem, na verdade. Arthur se sentou em sua mesa, parecendo mais leve. Eu sinto que estou fazendo a coisa certa em relação a Liana. O senhor vai me contar se tiver notícias dela? Arthur sorriu. Claro que sim. Você foi fundamental para eu entender o que realmente preciso fazer. Selena tocou a pulseira no pulso, sentindo que de alguma forma estava honrando a memória da amiga que tanto a havia ajudado. Senhor Santos, posso dizer que estou orgulhosa do senhor? Obrigado, Selena. Isso significa muito para mim. Naquela noite, Arthur chegou em casa com uma sensação diferente no peito. Não era mais a angústia constante dos últimos 5 anos. Era algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança de que, independentemente do resultado da busca, ele finalmente estava agindo como o pai que Liana sempre precisou que ele fosse. Marco Oliveira não conseguia dormir direito há 2 semanas. A humilhação da demissão sumária queimava em seu peito como uma brasa que se recusava a se apagar. Ele que havia trabalhado 10 anos na Corporação Santos, que havia sido um supervisor respeitado, fora demitido por causa de uma faxineira grávida. Sentado no pequeno apartamento que alugava na Zona Norte, Marco tomava sua 3ª cerveja da noite enquanto relia pela 10ª vez a carta de demissão. Por justa causa, dizia o documento, como se ele fosse um criminoso. Aquela mulher me arruinou. Ele murmurou para si mesmo, amassando o papel. Deve ter inventado alguma história para impressionar o patrão. Marco não aceitava que havia sido demitido simplesmente por ter humilhado Selena. Na sua mente distorcida, ela era uma oportunista que havia se aproveitado da situação para conseguir uma promoção impossível. Na manhã seguinte, ele decidiu agir. Ligou para Carlos, um antigo colega que ainda trabalhava na empresa. Carlos, sou eu, Marco. Preciso de um favor. Marco, cara, como você está? Soube que rolou uma situação lá. Deixa isso pra lá. Preciso que você me ajude com uma coisa. Aquela Selena, a que virou assistente do Santos. Você pode descobrir algumas coisas sobre ela? Cara, isso não é uma boa ideia. O patrão está de olho em qualquer coisa relacionada a ela. Carlos, nós trabalhamos juntos por 8 anos. É só uma informação básica. Nome completo, endereço antigo, essas coisas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Por que você quer saber isso? Só quero entender como uma faxineira conseguiu virar assistente pessoal do presidente em 1 semana. Isso não é normal. Carlos suspirou. Está bem, mas seja discreto. Não posso me meter em encrenca. 2 horas depois, Marco tinha o que precisava. Selena Costa, 26 anos, endereço anterior na Zona Leste.
Carlos também mencionou que ela havia chegado à empresa grávida e sem referências de trabalho anterior. Mulher grávida sem referências, Marco pensou. Deve estar fugindo de alguma coisa. Decidiu investigar pessoalmente. Na quinta-feira de manhã, Marco pegou 2 ônibus até chegar ao antigo bairro de Selena. Não foi difícil encontrar o pequeno cortiço onde ela havia morado. O lugar era exatamente o que ele esperava, um prédio decadente, com várias famílias dividindo banheiros e cozinhas. Dona Maria, a proprietária, uma senhora de 60 anos, estava varrendo a calçada quando Marco se aproximou. Com licença, dona, a senhora conheceu uma moça que morava aqui? Selena Costa, cabelos escuros. Dona Maria parou de varrer e o olhou desconfiada. E quem quer saber? Sou amigo da família. Estamos preocupados porque ela sumiu de repente. A mulher não pareceu convencida. Selena era uma menina boa, quieta, educada. Pagava aluguel em dia. A senhora sabe por que ela foi embora? Sei sim, por causa daquele desgraçado do ex-namorado, Rodrigo, um homem violento, daqueles que batem em mulher. Marco sentiu uma descarga de adrenalina. Aquilo era exatamente o tipo de informação que ele precisava. Esse Rodrigo, a senhora sabe onde ele está? Dona Maria olhou para Marco com ainda mais desconfiança. Por que você quer saber? Você não é amigo da Selena, né? Dona, eu só quero ajudar. Se esse homem é violento, talvez ele esteja ameaçando ela. Ele mora ali na rua de trás, casa amarela com portão verde. Mas eu não recomendo você ir lá não. Rodrigo é perigoso. Marco agradeceu e saiu, mas não antes de descobrir o endereço exato. Ele estava começando a formar um plano na sua mente. Se Rodrigo era violento e tinha problemas com Selena, talvez pudesse ser útil. Na rua de trás, Marco encontrou facilmente a casa amarela com portão verde. Era uma construção simples, com grades nas janelas e música alta saindo de dentro. Ele bateu no portão. Um homem de uns 30 anos, cabelos desgrenhados, camiseta suja e cheiro forte de álcool, abriu a porta. Que é que você quer? Rodrigo? Sou eu. Quem pergunta? Meu nome é Marco. Preciso falar com você sobre a Selena. Os olhos de Rodrigo se estreitaram. Que Selena? Selena Costa, sua ex-namorada, a grávida. Rodrigo abriu o portão com violência. Como assim grávida? Esse filho não é meu. Você sabe onde ela está? Ela me deve dinheiro. Calma, amigo. Posso entrar? Temos muito o que conversar. Rodrigo hesitou, mas a curiosidade venceu. Eles entraram na casa pequena e bagunçada, que cheirava a cigarro e bebida. Fala logo. Onde ela está? Marco se sentou no sofá velho e sorriu. Primeiro, deixa eu te contar uma coisa interessante. Sua ex-namorada está grávida e conseguiu um emprego muito bom. Muito bom mesmo. Como assim? Ela é assistente pessoal de um milionário agora. Ganha mais em 1 mês do que eu ganhava em 6. Rodrigo ficou em pé, agitado. Que palhaçada é essa? A Selena é uma perdedora. Como ela conseguiu um emprego desses? Boa pergunta. E eu acho que você pode me ajudar a descobrir. Marco passou a próxima meia hora contando sua versão dos acontecimentos. Como Selena havia enganado Arthur Santos, como ela havia inventado uma história para conseguir a promoção, como ela estava vivendo no luxo enquanto pessoas honestas como ele sofriam. Eu sabia que aquela desgraçada ia aprontar alguma, Rodrigo disse, batendo o punho na mesa. Ela sempre foi esperta demais para o próprio bem. Rodrigo, eu tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Marco sorriu de forma maliciosa. Que tal se a gente desse uma lição nela? Mostrasse para esse milionário quem ela realmente é? Explica melhor. Você vai até a empresa dela fazer um escândalo. Vai contar para todo mundo que ela é uma mentirosa, que te abandonou, que está grávida de um qualquer e que é uma aproveitadora. Marco se inclinou para frente. Vai destruir a reputação dela. E o que eu ganho com isso? Marco tirou a carteira do bolso e colocou 5 notas de R$100 na mesa. Isso aqui é só o começo. Se você fizer um bom trabalho, tem mais 500.
Rodrigo olhou para o dinheiro com os olhos brilhando. R$ 1.000 só para humilhar a Selena? Exato. E você ainda vai estar fazendo justiça, mostrando para todo mundo que tipo de pessoa ela realmente é. Rodrigo pegou o dinheiro e o guardou no bolso. Quando você quer que eu faça isso? Amanhã. De manhã, quando tiver mais movimento na empresa. Marco sorriu com satisfação. Quero que todo mundo veja o circo que vai ser. E se ela chamar a polícia? Você só vai estar exercendo seu direito de livre expressão. Não vai tocar nela, só vai contar a verdade sobre quem ela é. Rodrigo concordou, já imaginando como seria humilhar Selena publicamente. A ideia de vê-la constrangida, especialmente na frente do patrão rico, o deixava muito feliz. Marco, você é um cara inteligente. Eu sempre soube que a Selena era uma falsa. Então está combinado. Amanhã de manhã, umas 9 horas, você vai até a Corporação Santos e conta para todo mundo quem é Selena Costa de verdade. Marco saiu da casa de Rodrigo sentindo-se triunfante. Em sua mente perturbada, estava fazendo justiça. Estava protegendo Arthur Santos de uma mulher aproveitadora. Estava restaurando sua própria honra. Mas o que Marco não percebia é que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Ele estava tão cego pela raiva e pela sede de vingança que não conseguia ver que estava colocando uma mulher grávida em perigo. Na manhã seguinte, enquanto Selena se preparava para mais um dia de trabalho, sem saber do perigo que se aproximava, Marco fazia a última ligação para Rodrigo, confirmando os detalhes do plano. Lembra, Rodrigo, quanto mais escândalo, melhor. Quero que toda a empresa saiba que tipo de pessoa ela é. Do outro lado da linha, Rodrigo tomava uma dose de cachaça para criar coragem. Pode deixar, Marco. A Selena vai se arrepender do dia em que me deixou. O palco estava armado para um confronto que testaria não apenas a força de Selena, mas também revelaria a Arthur Santos o tipo de homem que ele realmente queria ser. A manhã de sexta-feira começou como qualquer outra na Corporação Santos. Selena chegou pontualmente às 8 horas, cumprimentou os funcionários da recepção e subiu para o escritório de Arthur. Ela estava começando a se sentir mais confiante no novo cargo. E a barriga de 8 meses, embora pesada, não atrapalhava suas atividades administrativas. Bom dia, Sr. Santos, ela disse ao entrar na sala, carregando uma pasta com a programação do dia. Bom dia, Selena. Como você dormiu? Está se sentindo bem? Arthur perguntou, notando que ela parecia um pouco mais cansada. Estou bem. O bebê está mais agitado à noite, mas nada demais. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele. O senhor tem 3 reuniões hoje e chegou um convite para um jantar beneficente na próxima semana. Arthur concordou, mas Selena notou que ele estava distraído, olhando frequentemente para o telefone. Alguma coisa errada? Ela perguntou. Estou esperando uma ligação do investigador. Ele disse que pode ter encontrado algo sobre a Liana. Antes que Selena pudesse responder, o interfone tocou. A voz de Márcia da recepção soou agitada. Senhor Santos, tem um homem aqui embaixo fazendo escândalo. Ele está gritando sobre a Selena. Arthur e Selena se olharam. Como assim, Márcia? Ele diz que é ex-namorado dela e que precisa falar com o senhor. Está gritando que ela é mentirosa e aproveitadora. Selena ficou pálida instantaneamente. Rodrigo, ela murmurou, as mãos tremendo. Quem é Rodrigo? Arthur perguntou, mas pela expressão no rosto de Selena ele já suspeitava. Meu ex-namorado, o que era violento. Selena se levantou com dificuldade, apoiando-se na mesa. Senhor Santos, ele é perigoso. Não sei como ele me encontrou. Arthur se levantou imediatamente e falou no interfone. Márcia, chame a segurança. Não deixe esse homem subir. Mas já era tarde demais. Eles puderam ouvir gritos vindos do andar de baixo, a voz de Rodrigo se sobrepondo a outras vozes que tentavam acalmá-lo. Onde está a Selena? Quero falar com ela. Ela é uma mentirosa. Enganou todo mundo. A voz dele chegava até o escritório, forte e ameaçadora.
Selena estava tremendo, uma mão na barriga e outra segurando a mesa para se equilibrar. Eu preciso sair daqui. Se ele me vir, você não vai a lugar nenhum. Arthur disse firmemente. Fica aqui. Vou descer e resolver isso. Não, senhor Santos, o senhor não entende. Rodrigo é violento. Quando ele bebe, fica completamente fora de controle. Nesse momento, o elevador se abriu no andar e Rodrigo apareceu, tendo conseguido passar pela segurança. Estava visivelmente bêbado, os olhos vermelhos e a roupa amassada. Cadê ela? Cadê a Selena? Ele gritou no corredor, fazendo todos os funcionários pararem o que estavam fazendo. Arthur saiu de sua sala, bloqueando a entrada. Quem é o senhor e o que quer aqui? Eu sou Rodrigo Silva, ex-namorado da sua assistentezinha querida. Rodrigo cambaleou, mas continuou gritando. Vim contar para todo mundo que tipo de pessoa ela é. Os funcionários se aglomeraram nos corredores, sussurrando entre si. Alguns pegaram os celulares para gravar a cena. Selena Costa é uma mentirosa. Ela me roubou, me enganou e agora está se passando de coitadinha para impressionar patrão rico. Rodrigo continuou gritando. Aquele filho que ela está esperando, ela nem sabe quem é o pai. Dentro do escritório, Selena ouviu cada palavra. Mas em vez da mulher assustada e frágil de 3 anos atrás, algo diferente despertou dentro dela. A raiva, a indignação, a força que ela não sabia que possuía. Chega, ela disse para si mesma, respirando fundo. Selena saiu do escritório passando por Arthur, que tentou impedi-la. Selena, não... Está tudo bem, senhor Santos, ela disse, com uma voz firme que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Rodrigo sorriu maliciosamente quando a viu. Aí está ela, a princesinha. Rodrigo, Selena disse, parando a alguns metros dele, a voz calma, mas firme. O que você está fazendo aqui? Vim mostrar para todo mundo quem você realmente é. Uma aproveitadora, uma mentirosa. Você está bêbado, como sempre. Selena não demonstrou medo, mesmo que por dentro ainda tremesse. Está fazendo papel de ridículo. Ridículo? Quem está fazendo papel de ridículo é você, se fingindo de coitadinha para enganar esse palhaço do patrão. Rodrigo apontou para Arthur. A raiva nos olhos de Arthur era visível, mas ele permitiu que Selena lidasse com a situação. Rodrigo, eu nunca menti sobre nada. Você sabe muito bem por que eu saí de casa. Porque você me batia, porque você me ameaçava. E esse seu filho, se eu quiser, pode ser meu também. Não é seu. Nunca será seu. Esse bebê é meu filho, minha criança amada. Você nunca seria pai desta criança. O corredor estava em silêncio absoluto. Todos os funcionários acompanhavam a conversa e muitos começaram a entender o que realmente estava acontecendo. Você me deve dinheiro, Selena. Me deve explicações. Eu não te devo nada, Rodrigo. Absolutamente nada. Selena deu um passo para a frente, surpreendendo a todos. Mas você me deve 3 anos de paz que eu não tive por sua causa. Sua desgraçada... Chega! Arthur interveio, não aguentando mais. Segurança! Tirem esse homem daqui imediatamente. 2 seguranças apareceram correndo e seguraram Rodrigo pelos braços. Me solta! Ela me deve dinheiro! Ela é uma aproveitadora. A única coisa que a Selena deve a você é absolutamente nada. Arthur disse, a voz cortante. E se você aparecer aqui novamente ou se aproximar dela em qualquer lugar, eu vou processá-lo por perturbação da ordem e ameaça. Enquanto os seguranças arrastavam Rodrigo para o elevador, ele continuava gritando. Vocês vão ver! Ela vai mostrar quem é de verdade. É uma interesseira. Quando as portas do elevador se fecharam, o silêncio tomou conta do corredor. Todos os olhares estavam fixos em Selena, que permanecia de pé, respirando profundamente. O show acabou. Arthur disse aos funcionários, todos de volta ao trabalho. Lentamente as pessoas começaram a se dispersar, sussurrando entre si. Mas os sussurros agora eram diferentes. Em vez de dúvidas sobre o caráter de Selena, havia admiração pela forma como ela havia enfrentado a situação. Selena,
Arthur disse suavemente. Você está bem? Ela se virou para ele e sorriu. Estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Você foi incrível. A forma como você lidou com ele. Eu não sou mais a mesma mulher que ele conheceu há 3 anos, Senhor Santos. Aquela mulher tinha medo. Esta aqui, ela tocou a barriga, tem algo muito mais importante para proteger. Arthur sorriu, genuinamente orgulhoso. Sua força me impressiona, Selena. O Senhor me deu esta força. Me deu segurança, um novo começo, a chance de ser quem eu realmente sou. Ela olhou ao redor do corredor, notando que alguns funcionários ainda os observavam. E agora todos sabem a verdade sobre mim. E qual é a verdade? Que eu não sou uma aproveitadora. Sou uma mulher que lutou para sair de uma situação de violência e que teve a sorte de encontrar alguém disposto a me ajudar. Arthur concordou. Vamos subir? Você precisa se sentar. Enquanto voltavam para o escritório, Arthur refletia sobre o que havia presenciado. Selena não havia precisado que ele a salvasse. Ela havia se salvado. Havia enfrentado seu maior medo com uma coragem que ele não sabia que ela possuía. E essa força, essa determinação de proteger seu futuro e o do filho que carregava, lembrou Arthur de algo que sua própria filha havia tentado fazer 5 anos atrás. Liana também havia lutado por sua liberdade, por sua identidade. Observando Selena se defender, Arthur finalmente compreendeu que o amor verdadeiro não era proteger alguém de suas batalhas, mas dar a essa pessoa a força e a segurança para lutar suas próprias batalhas. Ele entendeu completamente o que Liana havia tentado lhe dizer. Arthur fechou a porta do escritório e observou Selena se acomodar na poltrona, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Ela estava visivelmente abalada, mas havia algo diferente em sua postura, uma força que não estava lá antes. Selena, você precisa de alguma coisa? Água? Um médico? Não, Sr. Santos. Estou bem. Ela apoiou as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer. Na verdade, me sinto liberada. Liberada? Durante 3 anos, eu tive pesadelos com Rodrigo. Sonhava que ele me encontrava, me levava de volta, que eu nunca conseguiria escapar. Selena olhou para Arthur. Mas hoje, quando o enfrentei, percebi que ele não tem mais poder sobre mim. Arthur se apoiou na escrivaninha, mas desta vez não para se esconder dos sentimentos. Ele estava processando algo profundo, uma realização que estava tomando forma em sua mente. Selena, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Claro. Quando você decidiu sair de casa e fugir do Rodrigo, seus pais tentaram te impedir? Selena ficou surpresa com a pergunta. Meus pais morreram quando eu era adolescente, Sr. Santos. Mas se estivessem vivos, sim, acho que tentariam me convencer a ficar. Diriam que casamento é para sempre, que eu deveria ter paciência. Mesmo sabendo que ele era violento, principalmente por isso. Eles eram de uma geração que acreditava que mulher deve aguentar tudo em silêncio. Selena fez uma pausa. Por que essa pergunta? Arthur voltou a se sentar e Selena notou que ele estava com uma expressão diferente. Uma expressão de quem acabara de entender algo fundamental. Porque observando você enfrentar Rodrigo hoje, eu me vi em um espelho. Como assim? Rodrigo queria te controlar, te impedir de ser livre. E quando você fugiu, ele passou anos te perseguindo, não para te proteger, mas para te forçar a voltar para uma vida que você odiava. Arthur fez uma pausa. Eu fiz exatamente a mesma coisa com a Liana. Selena arregalou os olhos, entendendo onde Arthur queria chegar. Rodrigo te batia fisicamente. Eu bati emocionalmente na minha filha. Forcei ela a viver uma vida que não era dela, a ser alguém que ela não era. As palavras saíam com dificuldade. E quando ela fugiu, eu passei 5 anos tentando trazê-la de volta. Não porque eu me importava com a felicidade dela, mas porque eu queria que ela obedecesse aos meus planos. Senhor Santos, você viu o que havia de errado com o comportamento do Rodrigo imediatamente.
Mas eu precisei de 5 anos para enxergar que estava fazendo a mesma coisa com minha filha. Arthur se levantou e começou a andar pela sala. Não com agitação, mas com a energia de alguém que finalmente estava vendo tudo com clareza. Quando Rodrigo gritou que você era dele, que você lhe devia satisfações, eu senti uma raiva imensa. Como ele ousava achar que tinha direitos sobre você? Arthur parou e olhou diretamente para Selena. Mas eu fiz exatamente isso com Liana. Achei que ela me devia obediência porque eu era o pai dela. Senhor Santos, não é a mesma coisa. O senhor queria protegê-la. Será? Ou eu queria controlá-la? Arthur voltou a se sentar. Rodrigo também podia usar essa desculpa. Podia dizer que te batia para te proteger de fazer escolhas erradas. Selena ficou em silêncio, percebendo a profundidade da revelação que Arthur estava tendo. Hoje, vendo você enfrentar aquele homem, eu entendi algo que deveria ter entendido há muito tempo. Liana não fugiu de mim. Ela fugiu para ser ela mesma, exatamente como você fez. E o que o senhor vai fazer agora com essa descoberta? Arthur respirou fundo. Vou parar de procurá-la como se ela fosse uma propriedade minha que foi roubada. Se o investigador encontrá-la, vou apenas observar de longe para ter certeza de que ela está bem. E se ela não estiver? Então eu vou encontrar uma forma de ajudá-la sem invadir a vida que ela construiu, sem forçá-la a voltar para uma prisão dourada. O telefone na mesa tocou, interrompendo a conversa. Arthur atendeu. Senhor Santos, aqui é Marcelo, o investigador. Preciso falar com o senhor urgentemente. Eu encontrei sua filha. Arthur ficou pálido. Selena podia ver que suas mãos tremiam ligeiramente. Marcelo, ela está bem? Está sim. Muito bem, na verdade. Mas preciso conversar com o senhor pessoalmente. Posso ir aí hoje? Claro. Venha agora. Arthur desligou o telefone e ficou olhando para ele por alguns segundos. Ele encontrou a Liana, ele disse, mais para si mesmo do que para Selena. E como o senhor se sente? Assustado, aliviado, confuso? Arthur olhou para ela. E se ela estiver feliz? E se a vida que ela construiu for tudo que ela sempre quis? Então o senhor vai ficar feliz por ela. E se ela não quiser me ver nunca mais? Selena se levantou com dificuldade e se aproximou de Arthur. Senhor Santos, posso dizer uma coisa? Liana falava muito do senhor no abrigo. Com tristeza, mas nunca com ódio. Ela te ama. Só queria que o senhor a amasse de volta do jeito que ela é. Você acha que ainda há uma chance? Eu acho que hoje o senhor está preparado para ser o pai que ela sempre precisou. Uma hora depois, Marcelo estava sentado no escritório de Arthur, com uma pasta nas mãos e uma expressão que misturava satisfação profissional com preocupação pessoal. Senhor Santos, encontrei Liana. Ela está na Chapada Diamantina, na Bahia, em uma cidade pequena chamada Mucugê. Arthur engoliu seco. E como ela está? Fisicamente está ótima, bronzeada, parece saudável. Mora em uma casa simples, mas arrumada. Marcelo abriu a pasta e tirou algumas fotos. Ela trabalha como professora voluntária em uma escola de arte para crianças carentes. Arthur pegou as fotos com mãos trêmulas. Liana estava em uma das imagens pintando um mural colorido, com várias crianças ao redor. Seus cabelos estavam mais curtos. Ela usava roupas simples e estava descalça. Mas o que mais chamou a atenção de Arthur foi o sorriso no rosto dela. Um sorriso que ele não via há anos. Ela parece feliz, ele murmurou. Muito feliz. As crianças adoram ela. Os moradores da cidade falam dela com carinho. Ela se chama Ana lá, mas todos sabem que não é o nome verdadeiro. Ninguém se importa. E ela tem alguém? Não um namorado fixo, se é isso que o senhor quer saber. Mas tem uma rede de amigos sólida, participa da comunidade, ajuda em eventos locais. Marcelo fez uma pausa. Senhor Santos, posso fazer uma observação? Claro. E sua filha encontrou exatamente o que estava procurando. Ela tem propósito, tem liberdade para ser quem ela é.
e está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Arthur olhou para as fotos novamente. Ela sempre quis ser professora. E é uma professora excelente, pelo que soube. As crianças que passam pela escola dela saem sabendo ler, escrever e com uma autoestima muito maior. Marcelo, ela sabe que vocês estavam investigando? Não, fui muito discreto. Me passei por um turista interessado no trabalho social da região. Ninguém desconfiou de nada. Arthur ficou em silêncio por longos minutos, olhando as fotos. Selena, que havia ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Senhor Santos, posso ver as fotos? Arthur passou as imagens para ela. Selena sorriu ao reconhecer a jovem que havia conhecido no abrigo. É ela. É exatamente como eu lembrava. Mas agora ela parece completa. Completa? No abrigo, mesmo sendo gentil e ajudando todo mundo, eu sempre senti que faltava algo nela. Como se uma parte dela ainda estivesse presa. Selena devolveu as fotos. Nessas fotos ela parece inteira. Arthur compreendeu perfeitamente o que Selena quis dizer. Durante todos os anos em que Liana viveu com ele, ela nunca havia parecido completa. Sempre havia uma tristeza, uma resignação nos olhos dela que ele na época interpretou como timidez. Marcelo, obrigado pelo trabalho. Excelente como sempre. E agora, Sr. Santos, o que o senhor pretende fazer? Arthur olhou para as fotos mais uma vez, especialmente para o sorriso radiante de sua filha, rodeada pelas crianças. Agora eu vou fazer algo que deveria ter feito há 5 anos. O quê? Vou deixá-la em paz. Marcelo ficou surpreso. Senhor Santos, o senhor não quer tentar um contato? Quero, mas não do jeito que eu queria antes. Arthur guardou as fotos na gaveta. Se Liana quiser falar comigo, ela sabe onde me encontrar. Vou esperar que ela tome essa decisão. E se ela nunca procurar? Arthur olhou pela janela, vendo a cidade se preparar para o fim de mais um dia. Então eu vou ficar feliz sabendo que ela conseguiu ser livre e feliz, que ela encontrou seu lugar no mundo. Selena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela estava vendo Arthur como o pai que Liana sempre havia desejado ter. Um pai que colocava a felicidade da filha acima dos próprios desejos. Senhor Santos, ela disse suavemente, agora eu entendo por que Liana guardou essa pulseira. Porque no fundo, ela sempre soube que o senhor chegaria neste momento. O momento em que finalmente entenderia que amor verdadeiro é deixar ir. Arthur sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há 5 anos. Ele havia finalmente aprendido a diferença entre amar e possuir. E essa lição havia chegado através de uma faxineira grávida que usava a pulseira de sua filha. Obrigado, Selena, por tudo, por me ajudar a entender quem minha filha realmente é. Obrigada ao Senhor por me mostrar que é possível recomeçar e ser quem somos de verdade. Marcelo guardou seus papéis, ainda impressionado com a reação de Arthur. Em 20 anos de carreira, nunca havia visto um pai tomar uma decisão tão madura e desinteressada. Quando ele saiu, Arthur e Selena ficaram em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido naquele dia. Começara com um ataque de Rodrigo e terminara com a descoberta de que Liana estava viva, bem e feliz. Senhor Santos, Selena disse finalmente, posso dizer que estou orgulhosa do senhor? Arthur sorriu. E eu posso dizer que estou orgulhoso de nós dois. Hoje nós dois aprendemos o que significa ser realmente livre. 2 semanas se passaram desde a descoberta sobre Liana. Arthur tentava manter a rotina normal, mas Selena notava que ele olhava frequentemente para a gaveta onde guardava as fotos da filha. Não era uma obsessão doentia como antes, mas uma preocupação amorosa de pai. Senhor Santos, o senhor está bem? Selena perguntou numa quinta-feira de manhã, enquanto organizava a agenda dele. Estou sim. É só que, às vezes, fico imaginando se fiz a escolha certa, se não deveria ter mandado pelo menos um recado. O senhor fez a escolha do amor verdadeiro. Isso não é fácil.
Arthur concordou, mas ela podia ver que a dúvida ainda o incomodava. Selena, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Se você pudesse mandar um recado para alguém que te ajudou muito no passado, mas sem revelar sua identidade, você mandaria? Selena pensou por um momento. Depende. Qual seria o objetivo? Apenas dizer obrigado, e que essa pessoa não precisa se preocupar mais. Então sim, eu acho que um simples obrigado nunca faz mal. Arthur ficou pensativo. Naquele mesmo dia, ele ligou para Marcelo. Marcelo, preciso de um favor muito específico e delicado. Pois não, Sr. Santos. Quero que você volte à Chapada Diamantina, mas desta vez quero que você faça uma doação anônima para a escola onde Liana trabalha. Que tipo de doação? Material escolar, tinta para os murais, livros, o que eles precisarem. Diga que é de um empresário de São Paulo que soube do trabalho deles e quer ajudar. E se perguntarem o nome do empresário? Você não sabe. Recebeu o dinheiro através de um escritório de advocacia que não pode revelar a identidade do doador. Marcelo concordou com o plano. Uma semana depois, ele estava de volta a Mucugê, desta vez levando suprimentos suficientes para a escola funcionar por meses. Arthur passou os dias seguintes mais ansioso que o normal, esperando o relatório de Marcelo. Queria saber como Liana havia reagido à doação, se ela desconfiara de alguma coisa. Senhor Santos, o senhor está andando em círculos há 1 hora, Selena observou na véspera do retorno de Marcelo. Eu sei, é que o senhor está com medo de que ela descubra? Não, estou com medo de que ela não descubra. Selena riu. O senhor está confuso mesmo. Eu quero que ela saiba que ainda me importo com ela, mas não quero que se sinta obrigada a entrar em contato comigo. Senhor Santos, posso sugerir uma coisa? Claro. Pare de tentar controlar até mesmo essa situação. Se ela descobrir, ela descobre. Se não descobrir, não descobre. O importante é que o senhor fez algo bom para ela, sem esperar nada em troca. Arthur parou de andar e olhou para Selena. Você tem razão. Estou tentando controlar até minha tentativa de não controlar. No dia seguinte, Marcelo chegou com um relatório que fez Arthur sorrir. Senhor Santos, a doação foi um sucesso. Os professores e as crianças ficaram eufóricos. Liana chorou de emoção quando viu todo o material. Ela desconfiou de alguma coisa? No começo, sim. Ela perguntou várias vezes sobre o doador, mas quando eu disse que era confidencial, ela pareceu aceitar. Marcelo fez uma pausa. Mas tem uma coisa interessante. O quê? No dia em que entreguei a doação, Liana estava pintando um mural novo com as crianças. Era uma árvore gigante, com várias pessoas embaixo, cada uma representando uma família diferente. Arthur se inclinou para a frente, interessado. Uma das crianças perguntou se ela ia pintar a família dela também. Liana parou de pintar e ficou olhando para o mural por um tempo. E então, ela pintou 2 figuras um pouco afastadas da árvore. Um homem de terno e uma mulher ao lado dele. Quando a criança perguntou quem eram, ela disse: são pessoas importantes que eu espero que um dia possam se juntar às outras famílias debaixo da árvore. Arthur sentiu o coração acelerar. Ela disse mais alguma coisa? A criança perguntou se ela conhecia essas pessoas. Liana sorriu e disse: uma delas me ensinou a ser forte, mesmo quando estava tentando me proteger do jeito errado. A outra me ensinou que é possível recomeçar e ser feliz. Selena, que estava ouvindo a conversa, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Santos, eu acho que ela sabe. Sabe o quê? Que a doação veio do Senhor. E que de alguma forma ela também sabe sobre mim. Arthur olhou para as novas fotos que Marcelo havia trazido. Liana estava sorrindo ao lado do mural, rodeada pelas crianças. As 2 figuras que ela havia pintado estavam claramente visíveis. Marcelo, você tem certeza de que ela não descobriu quem fez a doação? Tenho certeza de que não falei nada, mas, Sr. Santos, sua filha sempre foi muito inteligente, não é? Arthur riu. Sempre foi. Então é possível que ela tenha conectado os pontos sozinha. Naquela noite, Arthur chegou em casa e se sentou em seu escritório particular, olhando as fotos do mural.
As duas figuras pintadas por Liana eram claramente um pai e uma filha de coração. Ele pegou o telefone várias vezes para ligar para o número que Marcelo havia conseguido da escola, mas sempre desligava antes de discar. Se ela quiser falar comigo, ela vai ligar, ele murmurava para si mesmo. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Selena chegou ao trabalho com uma expressão estranha no rosto. Senhor Santos, aconteceu algo curioso ontem à noite. O quê? Eu sonhei com Liana. Ela estava no abrigo novamente, mas desta vez estava pintando. E sabe o que ela estava pintando? Não, uma ponte linda, colorida, conectando duas montanhas. Arthur ficou em silêncio. No sonho, ela olhou para mim e disse: pontes só funcionam quando as duas pontas estão prontas para se conectar. Selena, você acha que... Eu acho que ela está esperando o senhor dar o primeiro passo, mas um passo verdadeiro, não apenas uma doação anônima. Arthur passou o resto do dia pensando nas palavras de Selena. À noite, ele tomou uma decisão. Pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta. Querida Liana, não sei se você vai querer ler esta carta, mas preciso escrever. Passei 5 anos procurando você do jeito errado. Queria te trazer de volta para uma vida que você odiava, para ser alguém que você não era. Recentemente, conheci uma jovem muito especial que me ensinou o que você tentava me dizer há tanto tempo, que amar alguém significa aceitar quem essa pessoa é, não tentar moldá-la no que achamos que ela deveria ser. Soube que você está feliz, realizando seus sonhos, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Não posso expressar o quanto isso me deixa orgulhoso. Não estou pedindo para você voltar. Não estou pedindo nem mesmo para você me responder. Só quero que saiba que eu finalmente entendi e que eu te amo exatamente como você é. Seu pai, Arthur. Ele lacrou a carta e na manhã seguinte pediu para Marcelo entregá-la pessoalmente. Marcelo, quero que você entregue esta carta para Liana, pessoalmente. Diga quem você é e por que está lá. Senhor Santos, tem certeza? Isso pode mudar tudo. Eu sei, e está na hora de mudar. Marcelo partiu para a Bahia no dia seguinte, levando a carta que poderia finalmente construir a ponte que Selena havia sonhado. Enquanto isso, em São Paulo, Arthur tentava manter a rotina, mas Selena notava que ele estava diferente. Não ansioso como antes, mas conformado. Como alguém que finalmente havia plantado uma semente e agora esperava pacientemente para ver se ela germinaria. Senhor Santos, independente do que acontecer, o senhor fez a coisa certa, Selena disse numa tarde, quando o viu olhando mais uma vez para o telefone. Você tem certeza? Tenho, porque desta vez o senhor agiu com amor verdadeiro, não com medo ou necessidade de controle. Arthur sorriu. Obrigado, Selena, por tudo, por me ajudar a encontrar o caminho de volta para minha filha. Era uma quinta-feira chuvosa quando o telefone de Arthur tocou. Ele estava revisando relatórios com Selena quando o aparelho vibrou na mesa. O número era desconhecido, com código da Bahia. Arthur olhou para Selena, que imediatamente entendeu. Atende, ela disse suavemente. Com as mãos tremendo ligeiramente, Arthur atendeu. Alô? Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, uma voz que ele não ouvia há 5 anos, mais madura, mas inconfundivelmente familiar. Pai? Arthur fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Liana. Oi, pai. Selena discretamente saiu da sala, dando privacidade para aquele momento que Arthur havia esperado por tanto tempo. Filha, como você está? Arthur perguntou, a voz embargada. Estou bem, pai. Muito bem, na verdade. A voz de Liana soava calma, mas Arthur podia perceber a emoção contida. Recebi sua carta. Eu não sabia se você ia querer ler. Li várias vezes, chorei em todas elas. Arthur se sentou na cadeira. Liana, Pai, posso falar primeiro? Claro, filha. Durante muito tempo eu tive raiva do senhor.
Não por me amar, mas por não conseguir me ver, por tentar me transformar em alguém que eu não era. Liana fez uma pausa. Mas nos últimos anos, especialmente depois que comecei a trabalhar com crianças, eu entendi que o senhor fazia isso porque não sabia fazer diferente. Arthur permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra como se fosse um presente. Quando minha mãe morreu, o senhor ficou desesperado para me proteger de tudo. E na sua cabeça, a única forma de fazer isso era me manter presa em uma vida segura, previsível. Eu achei que estava fazendo o certo. Arthur murmurou. Eu sei, pai, mas eu não precisava de proteção. Eu precisava de liberdade para descobrir quem eu era. E você descobriu? Arthur podia ouvir o sorriso na voz dela. Descobri. Sou professora, como sempre quis ser. Trabalho com crianças carentes, ensino elas a ler, a pintar, a sonhar. É exatamente o que eu queria fazer da vida. Estou muito orgulhoso de você. Pai, posso fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Como você soube onde eu estava? E de onde veio aquela doação para a escola? Arthur riu baixinho. Sua pulseira. Minha pulseira? Uma funcionária minha estava usando ela. Selena. Ela me contou como você a ajudou no abrigo há 3 anos. Houve silêncio do outro lado da linha. Selena? A Selena que estava fugindo do ex-namorado violento? Essa mesma. Está grávida. Ela trabalha comigo agora. É minha assistente pessoal. Grávida? Pai, como ela está? E o bebê? Ela está ótima, forte, corajosa, uma mulher incrível. O bebê deve nascer em algumas semanas. Ela foi quem te ajudou a entender tudo isso, não foi? Arthur pensou na pergunta. Na verdade, vocês duas me ajudaram. Ela me contando sobre você no abrigo e você, através da pulseira que deixou com ela, me mostrando que às vezes amar significa deixar ir. Pai, posso te contar uma coisa? Claro! No dia que saí de casa, eu chorei a noite inteira escrevendo aquela carta. Não porque estava com raiva, mas porque eu te amava demais para ficar e me transformar em alguém que odiava. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Arthur agora. Eu entendo isso agora, filha, e me desculpa por ter demorado tanto para entender. Não precisa se desculpar, pai. O importante é que você entendeu. Liana, você gostaria de me ver? Eu posso ir aí, ou você pode vir aqui, ou... Pai. Sim? Respira. Ela riu e Arthur se lembrou de como sempre adorou o riso da filha. Eu gostaria muito de te ver, mas não agora. O coração de Arthur apertou, mas ele forçou-se a aceitar. Estou no meio de um projeto muito importante aqui. Estamos construindo uma biblioteca nova para as crianças. Vai levar uns 3 meses para terminar. Eu posso ajudar financeiramente com o projeto. Pai, o senhor já ajudou. Aquela doação foi perfeita. Não muito grande para chamar atenção, não muito pequena para não fazer diferença. Como você soube que fui eu? Porque você sempre foi generoso, mas de forma discreta. E porque só alguém que me conhece muito bem saberia exatamente do que a escola precisava. Arthur sorriu. Você sempre foi muito esperta. Aprendi com o melhor. Então, em 3 meses? Em 3 meses eu gostaria de ir aí. Quero ver a Selena de novo, ver como você está, talvez até passar uns dias. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qual? Nada de tentar me convencer a ficar. Minha vida é aqui agora, pai. Eu sou feliz aqui. Eu não vou tentar te convencer de nada, filha. Só quero te ver. E eu quero te ver também. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, absorvendo a magnitude daquele momento. Pai, posso te pedir mais uma coisa? Qualquer coisa. Cuida bem da Selena. Ela passou por muito sofrimento. Merece toda a felicidade do mundo. Vou cuidar, prometo. E pai? Sim, eu te amo. Sempre te amei. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando estava triste. Sempre te amei. Arthur mal conseguia falar. Eu também te amo, filha. Mais do que consegui demonstrar. Mais do que soube expressar. Agora você sabe como demonstrar, deixando eu ser quem eu sou. Agora eu sei.
Então até logo, pai. Até logo, minha filha. Quando Arthur desligou, ele ficou sentado em silêncio por vários minutos. Selena entrou na sala discretamente e viu que ele estava chorando, mas não de tristeza. De alívio, de alegria, de esperança. Como foi? Ela perguntou suavemente. Ela vai vir me visitar em 3 meses. Selena sorriu. E como o senhor se sente? Completo. Eu me sinto completo. Arthur se levantou e se dirigiu à janela. A chuva havia parado e o sol começava a aparecer entre as nuvens. Selena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que é possível começar de novo aos 52 anos? Senhor Santos, eu comecei de novo aos 26, grávida, fugindo de um relacionamento abusivo. Se eu conseguir, o senhor também consegue. Arthur riu. Você tem razão. 2 semanas depois, numa manhã de sábado, Selena começou a sentir as primeiras contrações. Arthur a levou pessoalmente ao hospital e ficou na sala de espera, nervoso como se fosse o próprio pai. Às 16 horas da tarde, Sofia Costa nasceu. Uma menina saudável de 3,5 kg que chorou forte ao chegar ao mundo. Quando Selena pôde receber visitas, Arthur entrou no quarto carregando um buquê de flores amarelas. Como você está se sentindo? Cansada, mas feliz. Muito feliz. Arthur se aproximou do berço e olhou para a bebê que dormia tranquilamente. Ela é linda, Selena. Quer pegá-la no colo? Arthur hesitou. Posso? Claro. Com cuidado, Arthur pegou Sofia no colo. A bebê abriu os olhos e o olhou com curiosidade. Oi, pequena Sofia, bem-vinda ao mundo. Senhor Santos, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Eu gostaria que o senhor fosse o padrinho dela. Arthur olhou para Selena surpreso. Tem certeza? Tenho. O senhor me deu uma nova vida. Quero que seja parte da vida da Sofia também. Será uma honra. Enquanto Arthur segurava Sofia, ela parecia estar estudando seu rosto. Então, para surpresa de todos, ela sorriu. Acho que ela gostou de você, Selena disse. E eu gostei muito dela. Naquela noite, Arthur chegou em casa e ligou para Liana, contando sobre o nascimento de Sofia. Pai, que lindo! Mal posso esperar para conhecê-la. Ela vai adorar conhecer você também. Pai, posso dizer uma coisa? Claro. Estou orgulhosa do homem que o senhor se tornou. Obrigado, filha. E estou ansioso para te mostrar pessoalmente quem eu me tornei. Eu também estou ansiosa. Quando Arthur desligou o telefone, ele olhou pela janela de sua casa e viu as luzes da cidade piscando como estrelas. Ele não sentia vazio no peito. Tinha uma filha que o amava e o perdoara. Tinha uma afilhada recém-nascida e tinha aprendido a diferença entre amar e possuir. Liana tinha razão. Nunca é tarde para recomeçar, e às vezes as melhores coisas da vida vêm embrulhadas em pulseiras de prata e carregadas por faxineiras grávidas que nos ensinam o verdadeiro significado do amor. Arthur sorriu, sabendo que os próximos 3 meses passariam devagar, mas que valeria a pena esperar. Porque agora ele sabia que quando Liana chegasse, ele estaria pronto para ser o pai que ela sempre mereceu ter. E Sofia cresceria, sabendo que famílias não são apenas feitas de sangue, mas de amor, compreensão e da coragem de deixar as pessoas serem quem realmente são. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!